Bom, por que na nossa reunião eu propus a questão de falar sobre o cão-guia como como uma ferramenta, um instrumento de inclusão social da pessoa com deficiência visual? Primeiro que ontem foi comemorado o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. Né? Não deu para fazer o evento ontem, mas hoje nós estamos fazendo justamente focando essa questão. Tem diversos eventos acontecendo pela cidade, estamos aí, a prefeitura está fazendo a virada inclusiva, justamente por ser a semana que comemora-se esse dia, então fala-se bastante da inclusão social. Por sua vez, eu vou tentar passar aqui um aspecto geral da questão do cão-guia. Não vou polemizar, não vou entrar em algumas questões mais pormenores, que de fato, no dia a dia, a gente sofre, só quem realmente está com a deficiência e sendo usuário de cão-guia sabe o que acontece. Mas, enfim, eu quero mais passar uma questão de informação, orientação, porque a gente percebe, como ficou claro na reportagem, que algumas situações ocorrem pelo desconhecimento, outras ocorrem justamente pela maldade. Porque eu percebo da seguinte maneira: a partir do momento que eu chego para a pessoa que está restringindo o meu acesso com a minha cão-guia, e falo, olha, existe uma legislação, estou amparado por uma lei federal, enfim, não estou cometendo nada abusivo, só estou exercendo o meu direito, daí para frente já não é mais desconhecimento. Aí já é falta de bom senso, má fé, aí, enfim, a gente pode entrar numa seara inimaginável de opções. Então, quanto mais disseminar a orientação, a informação melhor. Antes de tudo, eu quero apresentar a minha cão-guia, né, como o Dr. Ligeira disse, que são os meus olhos, é a minha vida, literalmente. Ela chama-se Brenda, é uma labradora. Agora, no próximo mês, ela completa 6 anos de idade. Ela não é brasileira. Eu fui buscá-la nos Estados Unidos, no estado de Nova York, na cidade de Yorktown Heights, numa instituição chamada Guiding Eyes for the Blind. Hoje ela é considerada a segunda maior dos Estados Unidos em termos de treinamento de cães-guias. E ela está comigo desde 2010, e espero que nossa jornada ainda dure bastante tempo. Falando um pouquinho de mim, a minha deficiência começou com 18 anos, agora no próximo dia 9 eu completo 36, então quase 18 anos, estou completando a maioridade em deficiência também. E passei por um período de adaptação, de readaptação, enfim, rebeldia, que a maioria dos deficientes com a deficiência adquirida passa. E chegou um determinado momento que eu tive que fazer um curso chamado Orientação e Mobilidade, para que a gente possa aprender a ter uma vida independente, sair pelas ruas, enfim, estudar, trabalhar, fazer tudo de forma autônoma, de forma independente. E aí, esse curso de Orientação e Mobilidade, a utilização da ferramenta principal é a bengala. Sempre fui um bom bengaleiro, nunca tive problemas com relação à bengala, mas nunca gostei da bengala. Tive 9 bengalas ao longo do período que eu usei, dos 8 anos, 9 bengalas quebradas. Metrô, ônibus, enfim. E as pessoas sequer viram para dizer, desculpa. Quebram e vão embora. E aí você fica com a bengala quebrada, você vai para onde? A mesma coisa que a pessoa chegar e colocar uma venda nos seus olhos e fala, sai correndo agora. Você fica perdido. Aí, logicamente, por uma questão de sobrevivência, você vai adquirindo algumas técnicas. A principal técnica é andar com a bengala na mão, mais 2 reservas na mão. Quebrou, você tira a outra e continua seu caminho. Não posso perder prazo de audiência, enfim, meus compromissos por causa de uma bengala. Depois eu compro outra.
porque esperar que a ajuda da pessoa que quebrou, muito difícil. Nasci e cresci no meio de cães. Sou protetor desde pequeno, junto com a minha mãe, que está aqui. A gente já passou por várias situações. E, de repente, eu tive contato com a questão do cão-guia. Eu falei, eu acho que eu posso unir as duas coisas. Ter um cão-guia e, ao mesmo tempo, ter uma autonomia de viver aí tranquilo, meu amor ao cão e autonomia. Fiz a minha inscrição, comecei a tentar encontrar um cão-guia aqui no Brasil. 3 anos fazendo inscrição em todas as instituições brasileiras. Não preciso dizer, não foi atendido por nenhuma. Sequer me deram resposta. Sequer mandaram um e-mail para falar, olha, quem sabe um dia vamos analisar o seu caso, o seu pedido. Infelizmente, essa é a nossa realidade aqui. Contrapartida, mandei um e-mail para os Estados Unidos. Em 2 dias tive a resposta. Gostamos da sua história, vamos iniciar um processo de avaliação e, se você passar por esse processo de avaliação, você vai ser contemplado com um cão-guia nosso. Passou aí quase 1 ano de avaliação, mandaram um representante de lá dos Estados Unidos para fazer a avaliação comigo, enfim, graças a Deus passei. Não fechou 1 ano, eu já estava com a minha cão-guia. Essa é, resumidamente, a minha história. Como que se dá o treinamento de um cão-guia? Ele já começa desde do nascimento. Se você pega as grandes instituições mundiais, já faz um trabalho genético, já faz uma seleção genética. Essa é a realidade lá fora. Já tem um plantel direcionado especificamente para cães-guias, porque sabe que não vai ter doenças congênitas, questão de agressividade, questões comportamentais, enfim, uma série de questões já são controladas, você tendo um plantel geneticamente selecionado. Esse filhote nasce com aproximadamente 2 meses de vida após o desmame. Vem um momento que, ao meu ver, é o mais importante durante o treinamento, que ele é direcionado a uma família socializadora, ou de acolhimento, lá fora conhecida como puppy raiser, enfim. Essa família recebe esse filhotinho, aquela bola de pelo, com a responsabilidade de, dos 2 meses a 1 ano, em média, um pouco mais, um pouco menos, possibilitar a esse cão todas as situações que ele, eventualmente, vai ter que presenciar como cão-guia. Pegar ônibus, metrô, avião, carro, se comportar com as pessoas, enfim, tudo. Por isso, a necessidade de que não somente o treinador, o instrutor tenha a autorização de andar com os cães em treinamento, mas também a família socializadora também tem essa autorização, a nossa legislação permite isso. E eles também, essa família, tem a responsabilidade de passar os comandos, o adestramento básico de obediência dos cães. Eles aprender a se comportar no ambiente público, fazer as necessidades na hora certa, sob comando. Uma peculiaridade da instituição que treinou a Brenda, pode até ser exagero, mas é a realidade deles há 60 anos, 63 anos agora, que eles treinam cães. A família socializadora, os puppy raisers lá, recebem o treinamento para conseguir ensinar até 22 comandos para esse filhote. Então, quer dizer, esse filhote recebe um treinamento muito bom, muito interessante. Passado essa fase principal da socialização, vem aquela situação difícil para essa família, que é entregar o cão. Entregar para a instituição, para que esse cão seja direcionado para o canil,
E aí vai vir um treinador de cães especializado no treinamento de cães-guias para começar com esse filhote, né, já adolescente, a passar os comandos de um cão-guia. Fala, olha, agora acabou a farra, vamos ver se você realmente vai dar certo. Começa a aprender já a usar o arreio, que é esse equipamento nas costas, né, do cão, que é esse conjunto do peitoral mais a alça. Aprender já a ensinar, a direcionar o deficiente, a guiar, a procurar alguns obstáculos, enfim. Receber realmente o treinamento de ser guia. Isso pode demorar, vai depender do cão, vai depender do treinador, 6 meses até 1 ano. Depende muito, isso é bem relativo. Passado isso, esse cão é entregue, sai da mão do treinador, vai para o instrutor. O instrutor, ele é um profissional não só habilitado na questão do cão, mas também, e o mais importante, ele sabe lidar com o deficiente visual. Ele conhece as técnicas de orientação e mobilidade, ele conhece profundamente as dificuldades de uma pessoa com deficiência visual. E aí ele consegue fazer a aproximação entre o cão e o deficiente. Então, essa é a principal diferenciação entre um treinador e um instrutor. O treinador fica vinculado somente ao cão. Não precisa se ater à questão do deficiente. Precisa saber algumas coisas, óbvio, senão ele não vai ter condição de dar os comandos específicos para guiar um cego, né, um deficiente visual. Mas o instrutor não. Ele tem que ter uma habilidade um pouco maior entre a psicologia, TO, né, terapia ocupacional, entre várias questões aí que estão envolvidas nesse processo. Todo esse procedimento, todo esse treinamento demora aproximadamente 2 anos. 2 anos de vida do cão. Quando chega aos 2 anos, esse cão ele está, em tese, preparado para guiar um deficiente visual. Nessa instituição que eu peguei, o índice de aprovação chega a 90 e poucos %, que eles conseguem de uma ninhada no treinamento. É um índice alto os padrões atuais, porque a média é em torno de 30. Né? E tanto é que na ninhada da Brenda nasceram 9 filhotes, 8 se formaram cães-guias e 1 foi direcionado para farejador. Foi descartado como cão-guia, mas foi reaproveitado para farejador. Ok, treinou o cão, fez essa adaptação que eu fui para lá, fiquei 1 mês para poder justamente aprender essa nova condição de vida, porque você sai de uma condição, uma bengala, onde você tem contato com todos os obstáculos, quase todos, porque ela não te protege de obstáculo aéreo, ela não te protege de fezes de cães, poça d'água algumas, enfim, ela não te livra de tudo. E eu falava para as minhas professoras, eu falava, olha, eu só vou aceitar bengala a hora que ela realmente me livrar o meu sapato de uma sujeira. Ela fala, olha, isso daí, infelizmente, quando você sair, você pede para o seu anjo de guarda, porque a bengala não vai te fazer isso. E aí eu sempre tive esse ponto, né? Mas é algo completamente diferente. Você sair, a gente brincava lá, né, na escola, é como se você estivesse andando de bicicleta, tendo contato com tudo, com o chão, e de repente você pega um avião. Você não tem contato com nada. Porque muitas vezes a Brenda está me guiando, ela me puxa para a esquerda, para a direita, começa a me tirar, eu não sei do que ela está me tirando. Eu não precisei efetivamente passar o pé lá para sentir que tinha um buraco, que tinha uma pedra no meu caminho. Ela já percebeu a pedra e já me desviou antes, antecipou esse obstáculo. Então, você precisa ter esse feeling, essa sintonia com o cão, essa sensibilidade com o cão, para poder respeitar. Porque se o cão puxa para a esquerda e eu quero ir para a direita,
acidente na certa, né? Por isso que não são todos os deficientes visuais que conseguem se tornar usuários de cães-guias. Também a avaliação dos deficientes tem que ser uma avaliação muito criteriosa. E como o Gabriel, ele disse na reportagem, é impressionante, e aí onde que entra a questão da inclusão social, a proposição da inclusão social. Eu tenho baixa visão, eu consigo ainda ver vultos, imagens desfocadas. Antes, eu tenho glaucoma, então é uma doença progressiva. Antes eu enxergava um pouco melhor, agora estou perdendo cada vez mais visão. Então, na época que eu usava bengala, eu ainda conseguia perceber que eu estava andando com bengala. Quantas vezes eu percebi pessoas atravessando a rua, se afastando de mim, chegava no metrô, a pessoa sai. Como ele disse, ou é o coitadinho, ou, sei lá, cegueira pega, né? Vai que contagioso. Então, essa é a realidade. O cão não. O cão, ele é inclusivo. Onde você chega, eu não consigo sair para algum compromisso. Se o meu percurso demora meia hora, eu já posso colocar mais 20 minutos aí, porque eu sei que eu vou ter que parar, tirar foto, conversar com as pessoas vão vir querer saber a respeito da Brenda. Então, a gente se sente cada vez mais inserido na sociedade. Você não está mais à margem da sociedade. Então, ele é um instrumento de inclusão social maravilhoso, extremamente ativo. Naturalmente, muitos dos senhores aqui devem estar se segurando para não mexer nos cães. Né? Independente da Brenda, nos outros também. Também são cães maravilhosos, lindos. O cão já ele mexe com a gente nesse sentido. Quando eu fiquei lá, 2 dias você faz só algumas palestras e você só recebe o cão-guia no terceiro. Eu cheguei numa segunda, só recebi a Brenda na quarta. Nesses 3 dias eu tive a grata sorte de ficar num quarto que era em frente ao canil. E nessa instituição, enquanto aqui no Brasil, a discussão, a polêmica, como foi dito, entre 80 e 100 cães-guias aí, não tem como você precisar esse número de uma forma correta, porque não existe um cadastro nacional de cães-guias, né? Então, mais ou menos em torno disso. Enquanto no Brasil, para 6 milhões e meio de deficientes visuais, segundo o censo do IBGE, nós temos, vamos ser otimistas, 120 cães-guias. Nessa instituição, por ano, são entregues 300. Isso mostra o quanto a gente está evoluído na questão do cão-guia. Está muito avançado, né? A instrutora, porque eu tenho avaliações anuais, ano passado, ela estava aqui, fazendo a avaliação de todos os cães, que a gente já conseguiu trazer mais alguns. Ela olhou e falou: Rodrigo, infelizmente eu só tenho de uma coisa para te dizer. O Brasil, em termos de acessibilidade, está há 100 anos atrás dos Estados Unidos. 1 século. Gente, isso é muita coisa. Demais. Então, a gente tem que incorporar essa consciência do que é a ferramenta, vamos colocar entre aspas, cão-guia. É muito difícil, é um trabalho que requer muita transpiração, muito desgaste emocional. Eu, no começo, no meu primeiro dia, eu cheguei aqui no Brasil, sexta-feira à noite, no sábado, eu precisei levar a Brenda no veterinário para que ele fizesse um relatório médico, para dizer que chegou ok, a condição de saúde, tudo ok, para eu mandar para os Estados Unidos. No sábado, era um sábado de garoa, eu fui pegar um táxi. Ela não estava molhada, porque muitas vezes as pessoas vão falar, porque está molhada. Não, não. Acho que minha mãe me deixou no ponto, alguma coisa assim. Eu estava com a minha esposa. Eu fui pegar um táxi, simplesmente o táxi falou: no meu táxi não entra cachorro. Eu falei: mas é um cão-guia. Não interessa, aqui não entra. Saiu e me deixou. Só que ele deu azar, que minha esposa enxerga, anotou o número da placa. Nem preciso dizer que aí eu fui exercer os meus direitos na segunda-feira,
Liguei para o DTP, falei com todo mundo, ele estava me ligando no período da tarde, chorando, pelo amor de Deus, doutor, não faz nada comigo, eu não sabia, porque eu sou um ignorante, porque... Aí a gente dá aquele famoso pito, né? Mas é um desgaste. Na outra semana eu fui com a minha mãe num restaurante, numa churrascaria que nós íamos constantemente, que até então eu era um grande apreciador de carne, hoje eu me tornei vegetariano pelo respeito aos animais. E era uma churrascaria, né? Uma churrascaria de um amigo nosso, amigo. Cheguei, entrei, sentei, de repente lá vem ele e fala, me desculpa, mas você vai ter que sair. Por quê? Não, aqui não pode cachorro. Eu falei, não, é cão guia, tirei a lei da mala, cão guia, tem uma lei. Não. Eu conheço a lei, mas o meu estabelecimento quem manda sou eu. Falei, ok, tudo bem, eu vou levantar. Eu não vou, questões de respeito, eu não vou dizer onde que é. Deveria, mas não vou. Fazer uma propaganda negativa. Não, porque agora eu consegui resolver o problema. O rodízio fica em frente a um posto militar, uma base comunitária. Eu falei, ok, eu só vou sair, atravessar a rua, conheci o sargento lá, falei, volto com o sargento e a gente vai resolver isso daí por uma ou outra via. Aí quando eu estava saindo, a esposa dele viu eu saindo, o que está acontecendo? Eu falei, o seu digníssimo, minha mãe começou a chorar, né, nervosa, foi a primeira vez que passou por isso. Eu falei, o digníssimo esposo da senhora acabou de me expulsar do seu estabelecimento e eu vou tomar minhas providências, vou voltar aqui com a polícia e vou resolver. Pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa, ele é um troglodita, porque ele é isso, porque... Aí começou aqueles elogios que eu pensei, mas não verbalizei na hora. Você pode sentar, você pode ficar. Aí começou a briga de casal lá atrás do balcão, eu não entrei no meio. Mas aí depois eu acho que ele entrou em contato com o advogado, alguma coisa assim, ele veio lá, me desculpa, perdão, eu me exaltei, você é bem-vindo, não sei o quê. Eu falei, olha, você não precisa pagar a conta. Eu falei, eu não estou pedindo esmola, eu não vim aqui pedindo uma caridade, um prato de comida. Eu só estou exercendo o meu direito de ir e vir, como qualquer outro cidadão. Né? E aí, enfim, essas são algumas, tem várias aí. Tem amiga minha que foi para o restaurante e a segurança já barrou, não pode entrar cachorro aqui. Mas é o cão guia. Não importa, qualquer raça. O que você vai falar com um cidadão desse? O que você vai argumentar? Fala, moço, chama o superior, porque você já está excluído de qualquer argumento, né? Então, assim, existem algumas regras básicas que a gente divulga sempre para que as pessoas aprendam a saber conviver com um usuário de cão-guia. A principal, essa tem que ser um mantra: não mexer com cão-guia. Principalmente na hora que ele está com equipamento. Eu faço uma analogia, uma comparação, que é como se fosse um policial. Colocou a farda, está de serviço. Colocou o equipamento, ela está focada no trabalho. Então, assim, evitem mexer no cão. Ei, linda, bonitinho, fofo. Porque muitas vezes as pessoas consideram que mexer é só o simples ato de tocar. Não, mexer é qualquer coisa. Você tirou a atenção do cachorro, imagina, já aconteceu comigo, ela está atravessando a rua, que é um momento mais complicado, de repente a pessoa passa, ai que lindo isso aqui, ela faz isso daqui, desfocou já da rua, de repente vem um carro, e aí? Olha o problema. Então, qual que é a minha orientação? A Brenda, no começo, se a pessoa fizesse linda, era 5 minutos de trombada que eu ia ter, porque ela perdia completamente o foco. Hoje a gente já teve muita DR, né? A gente já conversou bastante, fizemos as nossas discussões, discutindo, eu falei, não faz isso com o pai, eu te trato com tanto carinho, não me joga no poste e tal, mesmo que mexam com você. Né? Então hoje, ela tem a condição de que, se eu autorizo, a pessoa mexe com ela, mesmo com equipamento, ela volta rapidamente para o foco e não causa nenhum incidente. Mas tem cães aí que não é assim, a realidade não é essa. Então, o que eu oriento as pessoas? Sempre
perguntem para o usuário. Moço, moça, eu estou com vontade incontrolável de passar a mão no seu cão. Posso? E o usuário vai dizer sim ou não. Não fiquem magoados, não é nada pessoal se vocês receberem um não. Entendam que é uma questão técnica, é uma questão pessoal, porque o usuário vai saber se naquela condição, se naquele momento pode ou não. Né? Então, hoje a minha condição é, se a pessoa vem e pergunta, dependendo da situação, fala, não, ok, ó, só não vai brincar, não vai querer rolar com ela no chão, né? Não, passa, dá um beijinho, ok, tira uma foto, tranquilo. Agora, se já vim passando a mão, aí eu já bloqueio, aí já perdeu completamente a possibilidade de brincar. Já veio metendo a mão, ó, por favor, não pode mexer, tal, aí eu já ativo o meu lado grosso, já tiro ela de lado e não. Porque eu penso da seguinte maneira, eu tenho a liberdade de chegar para qualquer um de vocês e já sair mexendo nas coisas de vocês, na bolsa. Já vou lá mexendo na bolsa das mulheres, né? Já vou lá. Não posso. É uma questão de respeito à privacidade de cada um. Por que já chegam mexendo no que é meu? Vamos conversar. Inclusão social, vamos fazer uma interação. Moço, tudo bem? Ó, eu posso? Normalmente, 9 entre 10 perguntas dessa, eu deixo, tranquilo, não vai ter problema, a gente já sabe que isso acontece. Então, adotem essa postura. Alimentar o cão? Jamais. Aconteceu, a doutora Mônica citou, da Thaís Martinez, ela é minha amiga, um dia eu estava com ela, hoje ela está, o Boris, infelizmente, não está mais com a gente, já faleceu, e ela está com o Diesel, a gente estava tomando café e a gente estava conversando sobre várias coisas, e surgiu, ela falou, Rodrigo, uma vez eu estava no restaurante, de repente eu só sinto a guia do Boris puxando, quando eu fui ver, o garçom passou e jogou um pedaço de carne para o Boris. Tá certo que eles recebem um treinamento, que não pode mexer, que não pode... Mas convenhamos, né, gente? Aí é sacanagem. Aí o Boris pegou, ela teve que tirar tal. Então, assim, tem o momento certo para alimentar, tem a ração correta para alimentar. A gente faz algumas complementações vitamínicas para os cães. Então, o usuário, tem o bom usuário e o mau usuário, mas todos recebem o treinamento para se tornar um bom usuário. E sabe como cuidar do cão. Tem o horário certo das necessidades. O cão guia só faz necessidade mediante comando, nos horários estabelecidos. Então a gente tem uma agenda, a Brenda tem a agenda dela, e a agenda dela é maravilhosa. 5h30 da manhã ela já está lá. Minha agenda. É hora de eu ir no banheiro, é hora de eu ter acesso à minha primeira refeição. Isso é sábado, domingo, feriado, chovendo, fazendo sol, o que for. E o usuário tem que saber disso, que a partir do momento que você pega um cão-guia, não é mais uma bengala que você dobra, coloca dentro da mochila e vai embora. É um ser vivo que depende de você. Hoje, antes de vir para cá, eu acordei às 5 horas da manhã, eu já estava escovando a Brenda. Já estava passando, fazendo limpeza de ouvido, escovando o dente. Ontem ela recebeu a escovação, recebeu a massagem, porque 3 vezes por semana faço massagem nela, as articulações. Eu gostaria de receber uma vida assim, infelizmente, né? Fico lá 1 hora, coloco musiquinha clássica ainda para dar uma relaxada, tal, porque a instituição passou um DVD ensinando como que faz isso. Não é a realidade de todos, infelizmente, mas dessa que eu peguei, eles obrigam isso. Por quê? Pela questão da aposentadoria. A aposentadoria do cão, ela é focada sempre no bem-estar animal. Em média, aí criou-se, convencionou-se, lógico, com base em técnicas, né, em questões técnicas, especificações, 8 anos de trabalho. Então, se o cão ele se formou com 2 anos, 8 anos de trabalho, em tese 10 anos de vida, aí tá ok, o labrador vive em torno de 14 anos, um pouco mais ou um pouco menos, então ele teria 4 anos de tranquilidade.
Só que essa não é uma regra estática, uma regra assim que você tem que trabalhar como é o nosso INSS, né? Você tem que trabalhar tantos anos e ponto. Não. Se a Brenda, isso eu tive essa consciência desde o início, se ela chegasse aqui no Brasil e apresentasse, olha, não quero mais trabalhar, vai ser respeitada a vontade dela, por mais que a condição de saúde dela, ok. E isso aconteceu, por exemplo, com uma amiga minha que foi da turma. Pegou um Golden Retriever maravilhoso, 2 meses depois ele se aposentou. Ah, mas por que isso acontece? N fatores, N fatores. Aí eu pergunto, vale a pena forçar? Para eles lá fora não vale. Aqui dentro do Brasil força até, eu já vi algumas realidades que o cachorro não tem a mínima condição de trabalho, mas está lá, não, você tem que trabalhar. Por quê? Você não tem moeda de troca. Porque para você aposentar um cão-guia, você tem que garantir a reposição desse cão. Se você não repõe, você vai chegar com um deficiente visual, você dá uma Ferrari para ele durante 8 anos, aí depois você tira a Ferrari dele e fala, beleza, agora toma a bicicleta e se vira. Imagina o abalo que isso vai acontecer. Então, infelizmente no Brasil ainda não existe esse incentivo, e o incentivo qual é? Patrimonial, para que as instituições existentes possam desenvolver um bom trabalho no treinamento do cão-guia, inclusive após a aposentadoria dele. Porque não é só a questão, como estava sendo debatido aqui, qual a destinação do cão após a aposentadoria? Com certeza o cão vai ser, ou ele vai ficar com o usuário, ou ele vai para a Guiding Eyes é assim, prioritariamente é o usuário. Se o usuário comprovar que tem condições efetivas de ficar com esse cão, pensando que ele vai estar com outro, então são 2 cães, prioridade dele. Porque esse rompimento causa um estresse natural para o usuário, mas principalmente para o cão. Se a gente pensa na saúde do cão, é a saúde de geral, não é só física, é emocional do cão também. Né? Esse rompimento pode gerar algum problema. Se o usuário não tiver condições, para os estrangeiros, eles abriram uma pequena exceção de que, olha, você tem um familiar próximo que pode, a gente vai fazer uma adaptação para que você consiga ter contato com esse cão, embora ele não esteja na sua casa, mas você tem a obrigação de visitá-lo de tempos em tempos, aí, pelo menos semanalmente. Né? Não tenho condição, não tenho nenhum familiar, vem o instrutor, retira esse cão, vai levá-lo novamente para os Estados Unidos, e aí a prioridade é o socializador, aquela primeira família que cuidou dela, no caso da Brenda, a socializadora dela socializou 7 cães, seria a prioridade. Né? Por quê? Já teve um vínculo lá atrás. Ah, mas o cachorro não tem memória todo esse tempo. Não sei, mas a família já conhece o cachorro, já tem um vínculo afetivo lá de trás com o cão, é mais fácil. Se não conseguir nada disso, aí ele vai para o canil, realmente, lá no canil tem uma parte só para os cães que são aposentados e que não conseguiu nenhum tipo se conseguir uma adoção de uma pessoa realmente responsável, ok. Essa é a realidade do Brasil? Claro que não. Infelizmente não. Eu tenho amigo que está aí, foi o que originou a reportagem que o Dr. Ligeira falou, que ele está desesperado, porque o cachorro dele já há tempos está apresentando sinais de desgaste e ele não tem como fazer a aposentadoria do cão pela questão da reposição, porque não tem como repor. Enfim, está uma briga danada interna, as políticas internas que a gente sabe como. Enfim, e quem está se desgastando? O cão. Né? Hoje já não está dando mais, então, pelo menos 3, 4 dias durante a semana, ele deixa o cão em casa e sai sozinho, de bengala e tal. É o correto? Não. Mas é o que acontece?
Infelizmente, eu como deficiente visual fico com dor no coração. E eu falo com todas as letras. Eu tenho um contrato com uma instituição norte-americana. Eles me doaram a Brenda. Eu não gastei um centavo. A única coisa que eu gastei foi a passagem aérea daqui até lá. Hospedagem, alimentação, tudo por conta deles. Detalhe, eles ainda me dão uma verba de $300 anuais para que eu gaste com medicamentos. Ectoparasita, vacina, enfim, vermífugo, essas coisas. E se eu precisar, como a Brenda precisou, no início do ano, infelizmente apareceu um tumorzinho na pata, precisei fazer uma cirurgia, eles reembolsam tudo. Alguma instituição faz isso? Não. Aqui no Brasil? Não. Dei para você, te vira. Para ser esse treinador, para ele ter o título de treinador de cães-guias, ele tem que comprovadamente demonstrar o treinamento de 20 cães. Depois disso, ele faz mais um trabalho, passa por mais alguns cursos, né, específicos para se tornar instrutor pela Federação Internacional de Cães-Guias, ok? Para se tornar um instrutor, primeiro ele tem que ser treinador, então ele já treinou 20. Para ganhar o título de instrutor, ele tem que fazer a integração cão deficiente mais 20 turmas, 20 times. Então, quer dizer, passa pelo menos 40 cães na mão dele. Não é a nossa realidade, gente. E os cães, eu posso dizer assim, existe uma dificuldade extrema no recebimento de patrocínio aqui no Brasil. Mas também já foi investido muito dinheiro nisso. E muito dinheiro não foi usado da forma correta. Como tudo no Brasil. E aí são questões enfim, é o que eu falei, eu não quero polemizar, não vou entrar nesse mérito. A minha característica pessoal é passar a informação do que é um cão-guia. Eu visto a camisa do cão-guia, defendo o cão-guia sempre. E vou morrer defendendo. Hoje eu participo fora da OAB, de um grupo, a gente está se reunindo para fazer uma alteração na legislação pela questão dos cães de terapia e os cães de assistências. Por quê? O cão, como já foi dito aqui, ele pode ser. Lá nos Estados Unidos eu vi cão-guia de deficiente físico. Tinha um cão, um labrador preto lindo, que ele estava sendo treinado para ser um cão-guia de um autista. Não fazer a terapia do autista, ser cão-guia do autista. Você ensinar o cão a fazer um determinado percurso, sei lá, de casa até a padaria, e o cão levar esse. E aí tem toda uma técnica, isso é muito complexo, eu confesso que eu não entendo muito dessa parte de autismo. Mas eles até tem uma guia que eles amarram na cintura do autista e está ligado no cão. Para quê? Porque tem alguns autistas que em alguma situação pode sair correndo. E aí o cão é treinado para que se tiver uma situação dessa, o cão se joga no chão. Como são cães de grande porte, a criança não vai conseguir sair correndo. Só para fazer um paralelo dessa questão do hospital, porque eu estou tendo essa briga, está no alto da discussão, enfim, que existe eu estava falando até com o Hélio ali, que existe uma diferença crucial entre o cão terapeuta e o cão guia. Né? O terapeuta, como foi dito, é um estimulador. Ele tem um contato específico com os pacientes, tem que ter o acesso em determinados locais. Mas o cão-guia, como disse a doutora Mônica, ele é feito para guiar. Ok, na questão da internação tal. Mas eu fui acompanhar a minha mãe num determinado hospital, uma consulta ambulatorial. Não, você não pode entrar. Por que não? Porque nosso hospital tem pessoas aqui com a imunidade baixa. Eu falei, bom, imunidade baixa eu acho que tem em todo o hospital. Né? Eu não sou técnico nessa área, né, mas eu acho que existe, dentro dessa questão de imunidade, existe uma gradação. Aquela pessoa que está mais grave, que tem que ficar num isolamento, uma pessoa que está um pouco menor,
é uma condição melhor, que aí usa os equipamentos, né, de proteção, máscara, luva, essas coisas, mas consegue interagir em determinados ambientes, e aquela que está com uma imunidade relativamente dentro dos padrões normais, que está interagindo com todo mundo. Se ela está dentro do ambiente de recepção, ambulatorial, ela está, em tese, com uma imunidade ok. Liberação médica. Aí, depois de muita discussão, aí me identifiquei como advogado, que isso, falei de lei, isso aqui. Então, para o senhor, a gente abre uma exceção. Falei, não. Exceção só pela minha condição, não. Tem que ser para todos os deficientes. Né? Olha, tudo bem, mas o senhor vai entrar, mas não pode entrar no elevador. Por que não? Não, porque a Brenda vai contaminar o seu elevador. Eu falei, ok, o senhor exige que a pessoa, antes de entrar no elevador, faça a esterilização? O senhor me garante que, antes de entrar no hospital, essa pessoa não pisou no fezes de cão de rua lá fora e está com o sapato todo contaminado dentro do seu elevador? Pelo contrário, o risco está sendo da minha cachorra pegar alguma doença, porque ele pode ter contaminado o capacho ali, pegar alguma zoonose, por mais que esteja vacinada, porque a lei, essa 11.226, o decreto 5.904, já exige uma série de questões que o usuário e o cão-guia têm que ter. Aí começa a gaguejar. Aí você fala, poxa, eu penso da seguinte maneira, se é uma questão científica, a ciência é aquilo que é comprovado. De forma clara. É assim e ponto. Por que um hospital autoriza? Aqui, ok, não vai pegar. Eu fui, por exemplo, antes de sair essa cartilha, eu fui visitar a mãe do meu padrasto, minha avó postiça, no Einstein. Não tive problema algum. Fui extremamente bem recebido. Por que lá a minha cachorra não contamina ninguém e num outro hospital contamina? Que ciência é essa? É uma ciência subjetiva? Então, eu acho que a gente tem que questionar um pouquinho mais. Eu acho que tem que abrir o diálogo. Nessa equipe que eu participo, nesse movimento, a gente já está fazendo algumas alterações aí, já tem alguns projetos, porque todos os projetos que têm relacionado à deficiência, ele vira assim, a gente tem um grande imã no Congresso Nacional chamado Projeto de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo que fala de alguma coisa relacionada à pessoa com deficiência, ele puxa. Vai tudo para ele. Sequer olham e falam assim, não, mas isso daqui não é bem o estatuto que tem que regulamentar. Então a gente está, enfim, a gente está conversando e vamos ver o que vai dar. Mas, só para concluir, eu gostaria que todos tivessem essa compreensão de que o cão-guia é um cão de trabalho, mas é respeitado todas as questões de saúde, de bem-estar animal, não existe maus tratos. Se caso um dos senhores verificar um maus tratos, acho que tem que denunciar. Tem que, entendeu? Todo cão-guia tem que ter uma plaquinha no colar com o nome da instituição ou o instrutor que o treinou, com os dados, tudo direitinho. Entra em contato, denuncia, enfim. Mas o que é maus tratos? Porque tem algumas correções que a gente faz. Tem que tomar cuidado, porque as instituições muitas vezes recebem isso. Tem algumas correções de guia, que você puxa para a direita, uma para cima. Né? Isso não é maus tratos. Isso faz parte de uma técnica. Tem uma técnica que a gente aprende para fazer isso. Agora, eu já ouvi um papo assim, de que eu vi uma deficiente visual chutando o focinho do cachorro. Olhei e falei, bacana. Você viu? Vi no ônibus ela chutando o focinho dele. Eu falei, primeiro, ela é cega? Sim, cega. Tal. Eu falei, como que ela enxergou o focinho dele? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não alimentar, não mexer e, enfim, receber os cães guias. Se vocês verem algum deficiente tendo alguma dificuldade para entrar em algum estabelecimento, por favor, gente, nos ajudem. A gente precisa da ajuda, porque a maioria fala assim, os outros clientes não vão aceitar. E se eles começarem a perceber, os donos dos estabelecimentos começarem a perceber que um outro cliente fala, não, mas ele tem direito. Mas o outro, não, ele tem direito. Começar a reprovar a atitude dele, a conscientização vai ser maior.
Tá? Fico à disposição para algum tipo de questionamento, algum tipo de pergunta que eventualmente eu não tenha esclarecido, e agradeço a todos. Obrigado.